Você trabalha pra caramba, cabelos hein? brancos, ó. Não é cabelos brancos? Era loirinho. Bastante. Dá Desde trabalho, não dá? Hã? Desde que o Lula sumiu. Não, então, mas você é um cara que tá sempre Sim, lá, andou numa crescendo rega. mesmo. É isso mesmo. Correndo bastante. Mas é preciso, né? Eu costumo dizer que todos aqueles que estão trabalhando hoje na linha de frente e representam uma esperança para o Brasil, depois de passar essa onda negativa, precisam continuar dando tudo, porque tem muita gente que infelizmente foi desistindo no meio do caminho, foi se desesperando e tal, e precisa encontrar uma esperança em alguns, né? Não digo nem em alguém. Então, vamos lá. Então, se você entrou lá na disputa pela Câmara, Sim. teve 40 e poucos votos. 31. E deu essa treta. Tá uma briga agora, a direita. O que está acontecendo na direita? Eu tô fora da briga, na verdade. Eu entendi que era importante a oposição se posicionar. Eu falava isso, Emílio, desde o ano passado. A oposição tem em torno de 130 membros. Naquele momento, inclusive, havia vários candidatos. Então, de 513 a 130, dá um caldo. Você pode apresentar uma candidatura robusta. E eu vinha dizendo, olha, se a oposição não apresentar, o Novo, que sempre apresentou candidatura, não necessariamente a minha mais uma vez, mas eu tinha concorrido 3 vezes, vai apresentar uma candidatura, porque nós precisamos ter uma candidatura de direita, de oposição. Infelizmente, até ali a véspera, uma semana antes, não havia essa candidatura de oposição construída, e o que nós tínhamos eram 2 candidatos, um de extrema esquerda e outro candidato, que é o Hugo Mota, agora presidente da Câmara, mas cuja trajetória, apesar de ter apoio de parlamentares de direita, de todos os outros partidos, à exceção do PSOL e do Novo, ele podia ter prometido alguma coisa, feito algum acordo que eu não conhecia e nem muita gente do PL conhecia, mas a trajetória dele, no currículo dele, havia muitas coisas que depunham justamente contra o que a direita defende. Ele foi a favor da prisão do Daniel Silveira, ele se ausentou na discussão do voto impresso, não votou aquele dia. É o cara do Cunha, né? Ele do Centrão. Ele é da turma do Cunha, Centrão. do Centrovski. Então, assim, Mas o Centrovski sempre manda no final, né? Quando você acha que... Sim. Porque agora tem uma coisa, né? Tem esse orçamento, que ele chama agora de orçamento legislativo. Isso aí dá uma força para vocês, deputados lá, que não tinham antigamente, né? Não tinha, e ninguém está mexendo nisso. Seja do PT, seja do PL... todo partido, porque isso aí dá muita força pro deputado, né? Claro, e é uma coisa que o Lula, por exemplo, não tinha no primeiro mandato dele, nem no segundo. Exatamente. Ele tinha as emendas parlamentares não impositivas. Isso mudou na época em que Dilma, uma presidente muito fraca politicamente, tanto é que depois, em virtude também disso e do crime de responsabilidade que cometeu, sofreu impeachment. Ela foi quem cedeu ao Congresso as emendas impositivas. Elas eram antes assim, você votou com o governo, pagava, não votou com o governo, não pagava. Então, assim, eu posso ser contra as emendas, não acho que seja um instrumento bom de política pública, porque o deputado, ele aloca as emendas normalmente primeiro em virtude do ganho eleitoral que ele vai ter e não em virtude do ganho de política pública para a região. Eu faço processo seletivo das emendas, tem um outro método, mas são poucos que fazem isso, olhar os projetos, ver se realmente está de acordo. Muita gente fica chateada, porque vem muito projeto e a maioria, infelizmente, fica para uma próxima, não é selecionado naquele ano, mas o critério político é o que normalmente orienta a decisão dos deputados quando alocam emendas parlamentares. Mas tem o caso da emenda PIX que a gente falou aqui, Isso, que não tem transparência. Porque além disso, você não tem noção para onde está indo esse dinheiro. Então, nós votamos contra a emenda PIX e ela bom que o Sam mencionou isso, porque justamente na linha do tempo ela foi criada depois, agora no último mandato. Então nós tínhamos as emendas impositivas. Do Bolsonaro. Mas ela foi também, justiça seja feita, uma inovação do próprio parlamento. Sim. Inovação negativa. Sim. Eu, por exemplo, finalmente entre aspas, rendi as emendas PIX no ano passado, passei a indicar algumas emendas PIX, desde que o município mostrasse antes exatamente o objeto, qual é o projeto que vai fazer. Por quê? Porque a emenda PIX, ela chega direto e não precisa de burocracia. Então, se tem o projeto, está tudo certo, é o dinheiro na veia da prefeitura que não passa por intermediários, não tem comissão da Caixa Econômica Federal, porque pouca gente sabe, mas os projetos que a gente aprova via emenda parlamentar tem uns 10, 12% da Caixa Econômica Federal para aprovar. Tem perda no meio, então não é de todo ruim. Passa por menos mãos. Mas o deputado vai lá e diretamente ele resolve. Mas nós o deputado tem força, porque você vai lá na... Claro.
onde você ganha o voto. E o Novo foi contra a emenda PIX, inclusive uma das ações do Supremo era em virtude da insatisfação do Novo com a forma como foi aprovado, porque assim, quando você busca justiça, quando há injustiça, nesse caso, o devido processo legislativo não foi respeitado, porque não podia ter sido aprovado da forma como foi a emenda PIX no Congresso. Nós entramos no Supremo, nesse caso específico. Qual foi o erro do STF depois? E por que nós hoje estamos contrários à forma como o STF vem agindo? Porque aí sim, Sami, além das emendas PIX, que são as transferências diretas, seria um nome, né, digamos, formal, mas todo mundo chama de emenda PIX. E além das emendas de comissão, que também nós discordamos, porque não tem transparência nenhuma. Absurdo. Os líderes escolhem, mandam para os seus apaniguados, como o Lula fazia lá atrás no passado, hoje os líderes partidários fazem. E por isso que o Lula não está gostando. Eles ainda bloquearam todas as emendas individuais impositivas. O que aconteceu comigo, para encerrar essa questão assim, do porquê que eu estou contra a interferência do STF nesse momento nas emendas? Várias emendas que eu indiquei para o Rio Grande do Sul, de última hora tiveram que ser remanejadas, e muita gente que estava esperando recurso direto na veia por causa da enchente, da calamidade, porque aí você precisa mandar o dinheiro direto. Como é que o cara vai recuperar uma ponte que caiu, um hospital que caiu a parede da noite para o dia? Muitas eu tive que remanejar, muita prefeitura, mais de 50, se não me engano, vão ficar para o ano que vem, aliás, para esse ano agora, para receber recursos, por causa dessa decisão do STF que fez tábula rasa, né? Botou todo mundo no mesmo patamar e, mais uma vez, acabou interferindo no processo legislativo, interferindo no processo orçamentário e, infelizmente, beneficiando o governo. Porque sabe o que aconteceu, Emílio? Pouca gente fala, com as emendas que não foram indicadas pelos deputados no final do ano passado, dia 30 de dezembro, isso é uma decisão do Supremo. Líderes não podem mais indicar. Tinha acho que uns 2 bilhões ainda para trás. Tinha que indicar de alguma forma. Sabe quem indicou? O ministro da Saúde, do governo Lula. E nós entramos no TCU, porque ele indicou do jeito que ele quis. Sempre funciona. Para os amigos dele. Então, mas não Entendeu? são os amigos. Mas essa briga vai ser eterna? Como Olha é que vai só. resolver essa briga? Porque vai ficar essa briga, né? De vocês com o Supremo. Tem dois jeitos de resolver. A pergunta é ótima. Uma é do jeito certo, que é assim, vamos estabelecer o que é emenda parlamentar impositiva mesmo, quem tem direito. Tem emenda, por exemplo, tem uma emenda que até, nessa circunstância, até acho boa, que é do deputado Altineu, do PL. Ele está dizendo, já que está dando confusão, vamos pegar então todo esse bolo de emendas e fazer tudo impositivo, e cada deputado e cada senador ganha igual. Bom, aí não tem mais secreto, né? E tira a emenda PIX. Mas aí enfraquece o executivo, né? Aí o presidente não vai ser o quê? Por isso que... Então... Pois é, mas aí o executivo, ele faz de acordo com os critérios de política pública, de dados realmente, aquele hospital está precisando, estou mandando recurso, ou estou mandando para um hospital que já tem muita coisa, só estou mandando um equipamento a mais porque ali eu tenho um amigo que é meu prefeito. Aí você tem que ver como é que você vai fazer. Mas eu concordo que deveria estar mais no executivo, porque é o executivo que deve entender de política pública. Sim, mas eu acho que o que manda são os caciques, velhas raposas. Você se sentiu assim, né? Com 30 e poucos votos contra 444 do Hugo Mota, você viu que existe uma relação entre PT, PL e são amigos de políticos, né? De favores. Você não sentiu? E aí colocam até como traição. Tem muita gente que levanta a bandeira do Van Hatten lá, rede social, mas na hora de votar, vai para um outro lado. Você sentiu isso como uma traição? Deixa eu primeiro deixa eu agradecer os 30 que votaram em mim, além do meu voto, são 31. Então eu agradeço os votos que foram dados em mim. Eu entendo também que muita gente já tinha compromisso antes de eu lançar a candidatura uma semana antes, já tinha feito alguma espécie de compromisso, não tinha previsão de que eu ia concorrer. Qual compromisso? Bom, aí não sei, mas aí cada um com a sua consciência e eventualmente algum compromisso positivo, né? Eu mesmo disse na campanha, viu, Daniel? Eu disse o seguinte, olha só, nós queremos impeachment do Lula, nós queremos CPI do abuso de autoridade, nós queremos que não se paute mais aumento de imposto na Câmara, nós queremos, como pauta de campanha também, que a corrupção volte a ser combatida, né? E, finalmente, que as prerrogativas dos parlamentares sejam respeitadas e pessoas como eu, por exemplo, não sejam perseguidas por coisas que falaram na tribuna. Boa. E eu disse na campanha, se o Hugo Mota se comprometer com isso, porque o passado dele não demonstra isso, eu retiro a candidatura e apoio ele. Perfeito. Então, se alguns deputados têm alguns compromissos mais específicos e fecharam com ele, o que eu posso dizer? Agora, sob o ponto de vista de briga dali para frente, eu digo, isso é página virada, passou. A gente perde tempo com esse tipo de discussão, num momento em que a direita tem que estar unida. Perfeito. Eu tenho certeza, por exemplo, que o presidente Bolsonaro, a ele não interessa nada esse tipo de discussão. Porque é o momento em que ele está mais fragilizado do seu ponto de vista de perseguição jurídica e política e que ele precisa ter mais apoiador. Então, o apoiador que está em volta dele, criando treta na direita, na minha opinião, está prejudicando
Ele, certo. A mim e a todos que estão perseguidos. Não é e como é que foi lá? É o que eu penso. E como é que foi lá com a OEA? Como é que foi? Você estava lá no... Tava. Como é que foi lá com o... Como é que chama? Vaca? Pedro Vaca. Eu não gostei muito da cara dele. Cara dele. Olha, inspirou muito. Olha só. Mas olha só. Não passou uma credibilidade. Não passou, cara. Vocês viram ele ou não? No álbum de figurinha, não sei. Ainda não. No álbum de figurinha. Bom, bom, cara, cada um tem a sua, mas quem vê cara não vê coração, isso é verdade, né? Vamos olhar pelo lado. Vamos tentar ser Mas e aí, como é que você que estava lá? Quem como falou é que foi? isso? O Emílio, quando eu cheguei aqui, ele falou: não acho que você é idiota, porque eu não julgo pela aparência. Foi o que ele me falou. Hein, Marcel? Conta aí. Eu vi agora. Conta aí, porque bom, vamos lá. Assim, mais uma vez, eu gosto de olhar para o passado. Isso aí pouco está se falando na mídia. É verdade. Nada. Nada, isso aí. E quando fala, mostra ele com as ONGs de esquerda, mostra ele com o STF, mas ele com as vítimas dos abusos que estão sendo relatados, isso tem saído pouco na imprensa em geral, né? Claro, tem a imprensa também que dá, mas aí é uma imprensa que, digamos assim, editorialmente já está alinhada. Por que ele está aqui? Quem que também está censurado. Então, ele está aqui. Quem é que trouxe ele para cá? Qual é a história dessa presença aqui no Brasil? Nós temos ido a Washington já há alguns anos. Pelo menos desde 2022, ou seja, antes ainda do início do governo Lula, já houve visitas à OEA para relatar censura no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, assim como quase todos os demais países da América Latina, e os Estados Unidos e Canadá, são signatários do tratado que criou a OEA e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte do sistema da Organização dos Estados Americanos, OEA. A Carta da OEA tem uma série de preceitos que precisam ser respeitados pelos Estados-partes, dentre os quais a proibição de que se faça censura. Então, começo por aí, porque tem muita gente, inclusive na imprensa aí, essa aí que você disse que está dando pouco, dizendo, não, mas ele vem aqui, mas ele tem que saber que no Brasil tem uma lei, tem uma Constituição. Primeiro, tem muita gente que não está respeitando lei e Constituição. Certo. Mas segundo, esse Pedro Vaca especificamente e a OEA não estão preocupados com lei e Constituição imediatamente. Imediatamente, a preocupação deles é com o quê? Com a Carta da OEA, que é um tratado internacional que o Brasil faz parte. Ele tem que ver, o Brasil está respeitando isso que está escrito que todo aqui mundo sobre censura? assinou. Todo mundo assinou, faz parte. E todo mundo paga para manter. Que é um detalhe interessante. Os Estados Unidos paga mais de 50% do custo da OEA e o Trump congelou por 90 dias o din-din da OEA. O que também está influenciando o trabalho não só da OEA, como de outras agências, porque estão tendo que demitir gente, está tendo toda uma preocupação grande com isso. Voltando às nossas denúncias. Então, desde 2022, entramos com denúncias na OEA, várias pessoas, eu também. Eu pedi uma medida cautelar do caso do X, do bloqueio das contas aqui no Brasil, aliás, do bloqueio geral. Não foi aceita a minha medida cautelar, eu pedi de medida cautelar, mas entrei com uma nova em 18 de novembro, pedindo que fosse analisada a minha situação como parlamentar por estar violado o meu direito de me manifestar na tribuna, de acordo com a própria Carta da OEA. Essa ainda está sob análise. Antes desse dia 18, eu estive na OEA no dia 15 de novembro. Estava prevista para aquele dia 15 de novembro uma audiência pública com entidades e deputados que estão denunciando censura no Brasil e com entidades que dizem que tem que regular redes sociais, que tem fake news, etc, etc. Ia acontecer no dia 15 de novembro a audiência. Uma semana antes, nós recebemos um aviso por e-mail dizendo que a nossa audiência não ocorreria no dia 15. Depois a gente veio a saber que ela foi postergada, porque o governo brasileiro tinha pedido uma visita presencial do Pedro Vaca no Brasil para analisar a situação da violação dos direitos humanos. Nós já tínhamos sugerido visita, nunca feito um convite oficial, é verdade, mas claramente o intuito do governo brasileiro com aquele convite era o de atrasar a nossa audiência pública e de trazê-lo para só ouvir aqueles que supostamente o governo pensa serem seus amigos. Na minha opinião, foi um tiro no pé, porque ele veio para cá, começou no STF, acho que foi uma bola fora. Acho que você começa ouvindo as vítimas. Começou no STF, foi lá, ouviu. Por outro lado, nos deu a condição de dizer o que o STF tinha falado que não condizia com a realidade. E passou a ouvir parlamentares, deputados, senadores, jornalistas, advogados, donas de casa, pessoas, todas estão censuradas. Que é o que a gente está vendo aí nas redes sociais. E agora vai para onde isso aí? Ele vai fazer um relatório, o Vaca? Ele faz um relatório? Hoje ele está em São Paulo. Tá. Ele está em São Paulo, às 14h30 ele encontra jornalistas censurados. Pessoas que mandaram e-mail. Semana que vem ele recebe mais algumas audiências por Zoom, pelo que eu tenho informação, e depois ele faz um relatório. Qual é a minha impressão? Primeiro, foi muito importante que a gente
conseguiu o óbvio, que era que os relatos, pelo menos as vítimas que quisessem, fossem gravados. Então o meu foi gravado. Teve gente que disse, olha, eu me sinto perseguido, eu acho que vai ter retaliação se eu for gravado, eu quero que meu relato seja anônimo, né? Ou secreto, digamos assim. Até para se proteger. Para se proteger, tá certo. Mas quem decide tem que ser a vítima. Porque inicialmente eu vi uma conversa, não, porque a OEA faz aqui, mas não queremos gravações, é bom que a gente tenha. Então isso foi aceito. Foi gravado, quem quis gravou, quem não quis não gravou. Então, à medida que a gente foi ouvindo os relatos, é impossível, baseado nos fatos apresentados, que no relatório dele não tenha a verdade do que está acontecendo no Brasil. É claro que vai ter também, como ele visitou ONGs, visitou o governo, vai ter algum contraponto lá dentro que é necessário também. Se eu defendo o devido processo para mim e para as vítimas de abuso, eu quero que quem abusa também tenha o devido processo. Porque tem um termo agora, não é desinformação, tem um termo bonito. Desordem informativa, não é isso? Não, é um termo bonito que eles acharam. O termo sempre é lindo. É um termo bonito. Corrosiva. Não, é um desinforme. É bonito esse termo. É Sempre bonito. são, mas para descrever coisa... Como eles acham? A Coreia do Norte na República Democrática Popular? Sim, claro. E é democrática? Claro. É do povo? Mas agora ele vai fazer o relatório. Vai fazer o relatório e é o seguinte, aí os estados parte... Primeiro, tem um impacto, antes do relatório, acho que tem um impacto internacional, nacional importante, porque isso obviamente dá moral para a oposição. Nós vamos lá, nós falamos, nós desabafamos. É importante, porque a gente se sente ouvido por alguém. Então, independentemente se gostou da cara dele ou não, e assim, tem algumas histórias do passado dele que é mais assim, não, porque isso aqui tem que regular mesmo, o Musk comprou o X, não foi, tirou toda a checagem de fatos, isso é ruim para a liberdade de expressão? Bom, tem, mas ele também é um cara que fez, o mestrado dele é todo baseado em liberdade de imprensa. E sendo de esquerda ou de direita, se você tem uma defesa de liberdade de imprensa, sinceramente, você defende que o jornalista não seja perseguido pelas suas opiniões. Então isso dá uma força para a oposição nacionalmente e leva o assunto para um âmbito internacional antes do relatório. Feito o relatório, quais são as consequências? O Estado parte, quando recebe uma recomendação da OEA, é como se ele tomasse um puxão de orelha do pai, entendeu? Isso aconteceu várias vezes, com Venezuela, com Cuba, com outros países. Resolveu? Olha, a gente sabe a situação desse país. Tem muitos países que, infelizmente, continuam violando direitos humanos, apesar dos seguidos relatórios da OEA. Mas esses relatórios da OEA acabam reduzindo a influência desses líderes internacionalmente e tirando também ou desgastando, tirando, né, o poder desses partidos políticos de continuarem fazendo o que estão fazendo. Então vamos esperar agora o relatório. Eu espero que tenham recomendações fortes contra o país, que o país cesse, né, que o Brasil cesse com esse tipo de ação contra os direitos humanos. E, além disso, cada uma das pessoas que está dando seus relatos pode também fazer o que eu fiz, que é fazer um pedido de medida cautelar à OEA. E essa é vinculante. O Estado brasileiro, depois de dada a medida cautelar, precisa ser cumprida. Muito bem. Perguntas? Não, eu queria perguntar, já que a gente estava falando da Câmara, o Marcel, se uma das pautas, que eu vejo muito, né, vocês falando bastante ali nas redes sociais... O termo. Eu gosto da nossa audiência, porque já mandou aqui. Lançaram... Obrigado, Paulo Rodrigues. Desordem informacional. Nossa! É isso aí. Eu falei. Ele falou. É isso aí. É isso aí que você falou? Infelizmente é o que eu falei. Desordem informacional. Mas é bonito, olha, né? que bonito. É poético. Vem com uma etiqueta, assim. Não é? Né? Deve ter sido Olavo Bilac, alguém, sei lá. Já arrumei um nome pro salva de próximo palmas. show. Vamos aplaudir! Tem que aplaudir. É irônico até, eu vou aplaudir. Tem que aplaudir, pô. Você não vai aplaudir, pô? Tem que aplaudir. Olha o Beto aí. Desculpa. Não, e foi... É como quando, em vez de crime, diz mal feito. O cara cometeu um mal feito. É isso. O cara desviou recursos. O cara é um ladrão corrupto. Ele tá suspeito de ter desviado recursos. Suspeito. E é o Olavo Bilac. Desviou não pro sou eu, bolso não, hein? dele, mas tudo bem. claro, Desviou. claro. É o Olavo Bilac, não sou eu, é outro Olavo. Que é gafe, é. Então, ô Marcel, falando da Câmara ali, você se candidatou ali na presidente da Câmara, eu vejo que vocês ali na rede social falam muito sobre a anistia. E vocês já falaram com o novo presidente da Câmara como é que está toda essa negociação para colocar esse projeto? Mas aí, ó, por exemplo, eu elogiei ele, mandei uma mensagem pro Hugo Mota e eu acho, por isso, página virada, gente. Virou a página, o cara tá dizendo, olha, o 8 de janeiro precisa ser discutido. Que bom que ele falou isso. Diferente do Davi Alcolumbre, que inicialmente disse outras coisas, e eu espero que a oposição mexa ali mais para que ele faça realmente esse projeto andar. E aí eu também me pergunto se a minha candidatura não ajudou nisso. Porque talvez a minha candidatura, botando esse tema em pauta,
fez com que o novo presidente Hugo Mota se antecipasse e dissesse logo, esse negócio do 8 de janeiro não está muito legal, né? Recebeu uma das vítimas perseguidas que está ali com o marido, entre aspas, foragido, né? Porque ele é hoje foragido da justiça brasileira, mas por conta do 8 de janeiro tem 6 filhos em casa, o marido não conta para a esposa, onde está por medo de que, né, ele seja descoberto, número 1, mas 2, que ela possa ir atrás dele e ela também seja presa afinal, né? Ele recebeu, então, as pessoas, deputado Hugo Mota, junto com parlamentares da oposição, e isso demonstra, na minha opinião, uma vontade de ajudar a resolver o problema. É claro que não é da noite para o dia, mas já demonstra, na minha opinião, algo positivo, e eu não vou deixar de elogiar quando achar que o cara está fazendo uma coisa certa. O próprio ministro no programa da Verinha. Perfeito. Exatamente. O ministro da Defesa. Sim. O ministro da Defesa no programa da Verinha, na Roda cultura. Viva. Roda Viva. Roda Viva. Que não foi golpe. Um beijo não foi pra isso? Verinha. Que não foi golpe. Então, ele fala, olha, teve gente que foi lá e quebrou, tem que Vandalismo, ficar em cama. exato. Mas tem mulher que não fez nada. Nem lá que tava ali. Não, fez Não, nada. e outra, e se quebrou, tem lei para isso, certo? Claro. Você tem lei, Vandalismo. agora ficar 2 anos sem denúncia, preso, porque talvez você quebrou, e mesmo que tivesse quebrado, sem denúncia, sem condenação, isso está errado. Tá errado, exatamente. gente, é injusto, corta o coração ver o que está acontecendo com algumas Exatamente. pessoas. Corta o Marcelo, eu coração, entendo gente.